2017 foi um passo muito importante para consolidar o que a gente vinha já trabalhando e o que a gente vinha já sentindo, que era o grande problema da educação brasileira, que era a questão da alfabetização ou da não alfabetização das crianças na idade certa. E o que a gente trabalhava então anteriormente como Se Liga e Acelera, ele passa a fazer parte de uma política de alfabetização que tanto faz a criança estar na idade correta ou a criança estar com distorção em idade séria, o importante é ter um foco da política nas redes de ensino, olhando para o resultado da alfabetização de todo e qualquer aluno. E aí nós tivemos um acréscimo de procura, de busca de parcerias com esse tema, e começamos também a ter mais a teorização do que realmente está por trás de um processo de alfabetização. E fomos para um seminário em 2017, que foi um marco no trabalho desenvolvido, que justamente trabalhou com a questão da história da alfabetização, que é o que a gente trilhou até então e que a gente colocou como dilemas, porque não tinha solução, e passamos a oferecer quais seriam os caminhos possíveis para garantir a alfabetização das crianças no ciclo de alfabetização, que, de uma forma geral, cobre a criança de 6, 7, 8 anos de idade, que seriam os 3 primeiros anos do ensino fundamental. E nós tivemos a possibilidade, a oportunidade de estar ouvindo pessoas da área de ciências, pessoas da área de pesquisa e pessoas que trabalham com políticas públicas e que nos dão a possibilidade de estar integrando áreas diferentes com foco no resultado de alfabetização, pela via da política pública. Então tivemos presença de representantes ou secretários de educação, prefeitos de todas as parcerias que nós temos, inclusive da rede de gestores, que é um grupo de municípios que já alcançou um desenvolvimento, inclusive em IDEB, sendo representativos dos seus estados, mas que ainda sentem que a política educacional precisa ter um reforço e precisa ter um direcionamento muito mais consistente pela via das evidências, pela via das ciências e pelos mecanismos de gestão. Nós conseguimos que as redes entendessem que trabalhar com outras áreas do conhecimento, olhando para a alfabetização, era tão importante quanto trabalhar com a leitura e a escrita e os cálculos matemáticos. E isso fez com que as redes descobrissem que ciência, o experimento da ciência, ele é tão importante quanto trabalhar com a aquisição dos fonemas grafemas, por exemplo, da relação som-escrita. Isso aconteceu também com a parte corporal, que nós também estamos chamando de letramento corporal, e que as aulas que trabalham com educação física, por exemplo, como a representação teatral, também tenham foco no desenvolvimento da alfabetização. Ao mesmo tempo que a gente fala da questão do socioemocional. Trabalho em grupo, por exemplo, para fazer um experimento. É muito importante a criança ouvir a opinião do outro, a criança respeitar o que o outro falou, acharem num consenso enquanto o grupo consegue chegar num denominador de explicação e que o registro também possa ser coletivo num texto, por exemplo, que é feito com o professor e as crianças. Então você muda a relação do professor. O professor deixa de ser aquele que vai transmitir conhecimento e ele passa a ser um construtor de conhecimento junto com as crianças. E o que a gente está buscando é justamente inclusão, equidade, garantir que todos consigam se desenvolver da melhor forma possível e que cheguem onde é importante chegar, que seria a plena realização do ser humano.